Fala pessoal, professor Luiz, iniciando mais um vídeo aqui no canal. Hoje vamos falar um pouco do processo de construção da Zona Leste e da Zona Sul de Porto Velho. Se você tem curiosidade de aprender um pouco mais sobre essas histórias, já fica comigo até o final. Não se esqueça de dar o like e se inscrever no canal. Foi no ano de 1979 que a empresa Empreendimentos da Amazônia resolveu iniciar a construção de lotes do outro lado da Avenida Kennedy. Exatamente, a Avenida Kennedy é onde hoje está localizada a Jorge Teixeira. Ali foi anunciado como o bairro Nova Porto Velho. Essa ideia seria um novo empreendimento para abrigar a classe média da cidade de Porto Velho. Porém, com o fluxo migratório muito grande impulsionado pelos garimpos, pelos conflitos no campo, fez com que a busca por moradia acabasse se tornando um problema na cidade de Porto Velho. Ainda no ano de 1979, o loteamento foi invadido por cerca de aproximadamente 100 famílias. E após uma série de conflitos, de ameaças e mortes, a justiça determinou a desapropriação das terras por parte da empresa e concedeu esse benefício então aos poceiros. Havia um advogado que defendia então os poceiros, e o nome desse advogado era chamado de Agenor Martins de Carvalho. Exatamente, né? O nome do bairro aí é em virtude do Agenor Martins de Carvalho. Porém, após um ano de ameaças e intimidações, ele acabou sendo assassinado na sua casa por pistoleiros. Assim, o bairro Nova Porto Velho se tornou o início da formação periférica da capital rondoniense, que se estenderia ao longo da década de 80 para as grandes Zona Leste e Zona Sul que nós conhecemos hoje. Em 1981, o então prefeito da época, chamado Francisco Paiva, promulgou a chamada Lei de Terras, ou seja, que reconhecia como legítima todas as cartas de aforamento tituladas de 1943 até os dias atuais. Mas o que eram essas cartas de aforamento, né? Essas cartas eram um meio que a prefeitura dava para esses empresários para que eles permanecessem então com a posse dos terrenos. Então aqueles terrenos que estavam vazios, mas tinham donos, eles ficariam protegidos de possíveis invasões. E um desses objetivos foi por conta da perca dos terrenos que foram concedidos lá no caso do bairro Nova Porto Velho. Então a ideia era que não se perdesse mais. Porém, mesmo assim, essas invasões não foram evitadas, elas acabaram se dividindo em basicamente dois polos distintos. Um próximo à região central, ali na região do Costa Silva, e outro na região do bairro Nova Floresta. E a estratégia da prefeitura foi exatamente tutelar essa população em busca da sua demanda por terras, direcionando essas ocupações para áreas que eram de terras devolutas da União, cadastrando as famílias e estimulando cada vez mais as associações de bairros. A partir de 1983, a então vereadora Raquel Cândido passou a se intitular como a sucessora dos trabalhos feitos então pelo Agenor Martins de Carvalho, sugerindo até na Câmara Municipal a mudança de um pedaço do bairro Nova Porto Velho para Agenor Martins de Carvalho. Assim, após se eleger no ano de 1982 para vereadora, Raquel Cândido passou a organizar as famílias que chegavam na cidade e a ocupar aquelas terras ociosas do estado. Seu primeiro grande destaque na imprensa local foi quando, em fevereiro de 1984, ela reuniu 400 famílias que invadiram uma área de aproximadamente 50 mil metros quadrados na Avenida Rio Madeira, próximo ao conjunto Marechal Rondon. Menos de 48 horas se passaram até que um pretenso proprietário daquele local aparecesse e ganhasse o direito das suas terras na justiça. Daí, uma ordem de reintegração de posse foi feita, contando com uma série de policiais e jornalistas, o que provocou uma briga generalizada e a destruição de todos os barracos. No começo de maio daquele ano, cerca de 600 pessoas lideradas pela então vereadora Raquel Cândido fizeram uma passeata no centro de Porto Velho, reivindicando seu lotes por parte da prefeitura. Uma carta foi enviada ao prefeito e uma série de acusações foram feitas no jornal Alto Madeira. Uma semana depois, em uma área de aproximadamente 500 mil metros quadrados, dentro de um loteamento chamado Eldorado, loteamento Jardim, uma nova tentativa de invasão foi realizada. No dia seguinte, um contingente da Polícia Militar, um oficial de justiça e funcionário da prefeitura já estavam no local para o cumprimento de mais um despejo. Porém, dessa vez a população não permitiu. Segundo o relatório do comandante da operação, quando os funcionários da prefeitura começaram os trabalhos de desarmação dos barracos,
cerca de 600 pessoas constituídas por homens, mulheres e crianças, armadas com paus, facões, enxadas, foices e até arma de fogo, avançaram contra os policiais militares. E durante esse confronto, ocorreu a depredação de um ônibus, foi levado para a condução dos invasores até a delegacia. Uma viatura da prefeitura foi incendiada e muitos policiais militares feridos, bem como um grande número de invasores. E a vereadora Raquel Cândido, pivô principal dessas invasões e incitação à violência, foi presa e autuada em flagrante delito na central de polícia. Mas apesar da prisão de uma das lideranças, a ocupação do Jardim Eldorado continua a crescer, dando origem também aos bairros Caladinho, Castanheira e Cidade Novo, formando o que atualmente se conhece como a Zona Sul de Porto Velho. E um detalhe para toda essa história, né, é que o Caladinho ele tem esse nome porque ele foi invadido na calada da noite, né? Apenas um detalhe aí para você já ficar sabendo dessa história. E do outro lado da cidade, já no período da redemocratização, a prefeitura passou a tomar medidas mais amistosas então com a população. Dessa forma, já no final da Avenida Amazonas, a prefeitura passou a fazer a abertura de ruas e encascalhamento, cerca aproximadamente de 10 quilômetros do centro da cidade, aonde iniciou o surgimento de novos bairros como Tancredo Neves e o JK. E assim se inaugurava o que hoje basicamente nós conhecemos como a Zona Leste da cidade de Porto Velho. Os lotes foram sorteados e simplesmente distribuídos, sem rede elétrica, sem escolas, sem linha de ônibus e sem qualquer segurança. A população contemplada demorou a ocupar completamente os lotes, com sucessivas campanhas eleitorais e constantes reivindicações dos moradores. Melhorias foram aos poucos sendo realizadas e novos bairros foram surgindo, às vezes de forma espontânea, às vezes de forma coordenada pelo poder, tornando a Zona Leste a maior concentração demográfica da cidade de Porto Velho. E assim surge a Zona Sul e a Zona Leste de Porto Velho, fruto de um processo migratório muito grande que culminou então no crescimento da cidade. Claro, estávamos falando dos anos 80, hoje a cidade já está muito maior. Se você gostou do vídeo, já não se esqueça de se inscrever no canal e já dar aquela curtida para fortalecer. E até o próximo vídeo.